Olá, estamos dando início a mais um programa Fazendo X, novamente com dicas de saúde. Outro dia a gente esteve aqui na Qualifísio, estúdio de Pilates, que foi gentilmente cedido pela equipe da Qualifísio Fisioterapia, para a gente falar um pouco sobre a fisioterapia respiratória, onde nós conversamos com a Mari Montebeller, que é fisioterapeuta respiratória da Qualifísio e também da UTI do Azambuja. E naquele dia a gente continuou mais um pouquinho aqui nesse espaço, com outro fisioterapeuta também respiratório, e a gente vai tratar com ele de um outro assunto, que é o Marcelo, eu vou ver aqui o nome dele que é grande, Marcelo Rocha Soares da Silva, também fisioterapeuta respiratório. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Obrigada, viu, por largar um pouquinho aí o trabalho e dar um pulinho aqui para a gente conversar mais um pouco sobre a importância da fisioterapia respiratória. O Marcelo também trabalha no hospital, né, na UTI do Azambuja. Ele também é pós-graduado em Fisiologia Humana e Fisioterapia Intensiva. Isso. É isso? Atualmente também a gente trabalha aqui na UTI do Azambuja, na parte de ventilação mecânica, reabilitação pulmonar, e trabalho como na parte técnica da espirometria da clínica MR em funções pulmonares. A gente avalia a capacidade pulmonar dos pacientes que têm alguma patologia como asma, DPOC, e em geral a gente está avaliando essas funções pulmonares também desses pacientes. O nosso assunto com o Marcelo hoje é a espirometria, que é um exame, na verdade eu não vou falar não porque eu não entendo, né? Vou deixar para o Marcelo, só sei que a espirometria, a gente, com certeza eu e vocês já ouvimos falar, talvez você que está em casa já fez esse exame, e nós vamos falar um pouco, Marcelo, justamente sobre isso, a importância desse exame, como que ele é feito. Para que serve a espirometria, Marcelo? Bom, na verdade a espirometria é comumente chamado o exame do sopro, onde as pessoas vão para lá fazerem aquele sopro que as pessoas falam, é muito cansativo, vamos lá fazer aquele sopro. O exame completo da espirometria dura em torno de 40 minutos, 50 minutos, porque eu uso o broncodilatador e a gente tem um intervalo de aproximadamente 10 minutos para fazer o restante do exame. Mas a espirometria, em geral, ela serve para avaliar, a espirometria simples, ela serve para avaliar o fluxo inspiratório e expiratório, ou seja, a quantidade de ar que entra e que sai do pulmão do paciente. E de acordo com a espirometria, a gente pode estar avaliando a quantidade desse ar e o fluxo desse ar. E a gente pode perceber se tem alguma obstrução ou restrição ventilatória do paciente. E sempre que eu for ao pneumologista, sempre não, mas dependendo de algumas patologias, que eu levo lá, né, para o pneumologista resolver, digamos assim, é pedido esse exame e é sempre ele que faz? Ou o fisioterapeuta pode fazer, qualquer fisioterapeuta, ou somente o respiratório? Não, normalmente se faz o pneumologista e o fisioterapeuta, de preferência aquele fisioterapeuta que tenha uma habilitação ou especialização na fisioterapia respiratória, porque ele tem um conhecimento um pouco mais amplo da parte mecânica ventilatória do paciente e da parte também do movimento intersticial que ocorre dentro do tórax do paciente. Então é importante que esse fisioterapeuta também tenha especialização ou um conhecimento muito amplo em fisiologia humana para fazer a elaboração desse exame. Algumas pessoas utilizam também do exame, mas quem pode fazer? O pneumologista e o fisioterapeuta. Aquele que não é nenhum desses profissionais citados, ele tem que fazer um curso e um teste pela Sociedade Brasileira de Pneumologia para se tornar técnico em espirometria. Mas ele é apenas o técnico, ele elabora o exame, ele não tem habilidade em laudar o exame. O laudo é feito pelo pneumologista ou pelo fisioterapeuta respiratório. Tá, então a importância da gente sempre estar com um profissional realmente, porque é bem perigoso isso aí, né? Se apenas o técnico resolve passar no laudo. Infelizmente, a gente tem no próprio mercado de trabalho pessoas que não são nem o pneumo, nem o físio e nem o técnico fazendo ou elaborando o exame espirométrico. Então, o risco de receber um laudo, um falso positivo ou um falso negativo é muito grande. Você pode ter um laudo errôneo devido a um protocolo feito de forma inadequada. Ocorre um risco muito grande, e isso é muito comum nas grandes cidades, porque as empresas pedem os exames admissionais e exames demissionais. Então colocam uma pessoa da área da saúde, mas que não seja habilitado para tal procedimento, elaborar o exame.
Então ele elabora de forma que talvez não seja condizente com o protocolo, porque existem diferentes protocolos para idades, né? Então o tipo de sopro é diferente, o tempo de sopro, a manobra, o tempo inspiratório, o tempo expiratório, isso tudo tem que ser levado em consideração. Caso contrário, o resultado com certeza será errôneo. E sempre eu consigo descobrir o problema ou a minha função pulmonar apenas pela espirometria, ou alguns casos, dependendo da patologia, junto com esse resultado é necessário também outros exames? Sim, sim. Na espirometria a gente pode observar uma obstrução ou uma restrição. Se você tem uma necessidade, a gente consegue observar. Com a espirometria está normal, mas a pessoa ainda continua sendo sintomática, é necessário fazer uma elaboração de outros exames. Nós temos, por exemplo, o IOS, o que é a oscilometria de impulso, que ele emite ondas sonoras pela boca, que passa pela traqueia, bronquíolos, até os terminais alveolares e até mesmo no saco alveolar. Então a gente consegue medir a resistência total do pulmão, de todo o pulmão, e verificar se tem resistência ou não nesse pulmão. A gente tem também os volumes pulmonares, que a gente pode descobrir uma restrição ou uma obstrução na qual não é verificado na espirometria. Esses volumes pulmonares, ele mede tanto a capacidade pulmonar total, volume residual, volume inspiratório, capacidade residual funcional. Então, a gente consegue também ter esse parâmetro através desses outros exames. A gente tem um outro exame também, que é o chamado DLCO, que é a difusão pulmonar por monóxido de carbono. E a gente consegue perceber a função pulmonar durante a troca gasosa, ou seja, a hematose, a capacidade que o pulmão tem de retirar esse gás carbônico, de captar esse oxigênio. Então a gente pode observar isso aí como um complemento da espirometria. Então a espirometria tem que ser feita de uma forma muito coerente e uma análise clínica associada à espirometria, que aí a gente pode ter um diagnóstico mais preciso e mais fidedigno, sem comprometer a integridade do paciente ou propor uma nova de tratamento ou medicamento sem necessidade de tal. Vamos mostrar para o pessoal que está em casa acompanhando Fazendo X de hoje, Marcelo. Esse aparelho, ele parece bem simples, mas na verdade, tem todo um programa no computador, a respiração aqui é toda analisada lá no programa. E esse laudo vem logo em seguida já? Sim, sim. Então vamos começar aqui pelos tipos. O laudo que eu digo é o laudo daqui da espirometria, não que depois vai ser decidido fazer com aquela patologia, com aquele problema que possa ter surgido depois do exame, né? Exatamente. Que o exame apontou. Mas então, o laudo ali eu já consigo tirar, já sai, o paciente já terminou o exame, ele já tem... Assim que ele termina a espirometria, a gente já consegue dizer para ele se ele tem uma obstrução e o grau de obstrução, ou uma restrição, ou se tem uma doença mista. Tá? Então aqui nós temos aqui um modelo de ospirômetro, são vários modelos, tá? Tem dos mais simples aos mais complexos, dos mais baratos. Esse aqui fica em torno de 8 a 9 mil reais. É um modelo muito simples, e tem um modelo que chega até 200 mil, 500 mil, que aí é um modelo bem mais completo. Nós temos dois tipos de espirômetros, os espirômetros a fluxo e os espirômetros a volume. Esse, por exemplo, é fluxo. Qual a diferença entre o fluxo e o volume? Né? Qual a diferença entre esse espirômetro pequeno e aquele aparelho que a gente chega no centro de reabilitação ou no local de exame, que tem uma complexidade um pouco maior? A diferença é que esse fluxo, ele mede a velocidade em que o ar sai da boca do paciente, mas os parâmetros são mensurados de forma semelhante ao outro. Em relação ao outro, ele mede o volume, ou seja, a quantidade do ar que sai pela boca do paciente. Também tem os mesmos parâmetros em relação a esse aqui. Tá? Alguns protocolos devem ser seguidos. Qual é? Normalmente a utilização de filtros. Esses aparelhos podem ser utilizados, filtros de barreira de proteção, para evitar contaminação cruzada, vírus de gripe, ou resfriados, bactérias, que a pessoa tem que colocar na boca. Outro fator importante, o uso de clipe nasal. Não se faz espirometria sem o uso de clipe nasal, porque você vai ter uma fuga do ar pelo nariz, não mensurando de forma correta a quantidade de ar que sai do paciente. Clipe nasal para trancar a via aérea superior, o nariz, ou seja... Dixon, que é esse grampinho aqui. Esse grampo é o clipe nasal. Normalmente lá no consultório eu peço para os pacientes, olha, coloca sempre na asinha do nariz, dá um ajuste, e o ar não pode sair pelo nariz.
Tá? Para que faça o exame corretamente. Corretamente. O bocal, esse aqui é o filtro de barreira, ele é descartável, tá? Não pode ser usado de um paciente para o outro, em hipótese alguma. E aqui é o bocal também sendo descartável. Esse bocal é colocado, conectado ao aparelho, seja ele a fluxo ou a volume, o clipe colocado no nariz e a pessoa coloca a boca. Normalmente se fazem várias manobras, são vários sopros que se fazem. Aí a gente tem a quantidade mínima aceitável e chama de reprodutível, tendo a diferença mínima entre um parâmetro e o outro. São vários protocolos a serem seguidos. É isso que eu ia perguntar, porque normalmente 40 minutos de exame, que a pessoa fica ali. Aí deve pensar, quem nunca fez ou não conhece o exame, pensa, 40 minutos aí soprando no aparelho, é muito tempo, cansativo, como alguns pacientes falam, né? Mas aí é feito de maneira diferente e também avaliado pela pessoa que está fazendo, fisioterapeuta, pneumotécnico, as funções, né, de cada momento que a pessoa está ali soprando. Tá soprando. E tem essa pessoa que vai fazer esse teste, ela tem que ter algum preparo antes, tem que ter alguma, sei lá, dieta, algum tempo sem ter ingerido algum alimento? É muito importante, as pessoas às vezes chegam no consultório e eu tomei café, tem meia hora, eu tomei chá, meia hora. Por exemplo, o café tem teofilina. A teofilina é um componente desse produto que ele estimula, a gente chama células receptoras, células beta 2 no pulmão, que elas captam a adrenalina, e essa adrenalina faz um relaxamento da musculatura pulmonar, dos brônquios, aumentando o fluxo. Então, com esse aumento do fluxo, a gente tem um valor errôneo e vai dar um diagnóstico falso positivo ou um falso negativo ao paciente. Então a gente sempre pede uso de broncodilatador, que são as bombinhas que os asmáticos normalmente usam, uso de chá, os broncodilatadores, por exemplo, 12 horas, 24 horas antes do exame, do café, o chá 6 horas antes, bebida alcoólica normalmente se preconiza 4 horas, mas eu peço pelo menos 24 horas, porque por mais que a pessoa tome a bebida alcoólica, não passou o período de efeito do álcool, mas a pessoa pode chegar com um certo desconforto, então isso pode mascarar o exame que a pessoa vai fazer. A alimentação, o estômago muito cheio pode comprometer também, porque tem muitas inspirações profundas, inspirações forçadas, isso pode provocar vômito em algumas pessoas. Então são cuidados que sempre é importante. O que você pode fazer durante a consulta ao pneumologista ou ao fisioterapeuta é questioná-lo: doutor, amanhã eu vou fazer o exame, o que eu posso fazer hoje? O que é que eu não posso comer amanhã antes do exame? Isso é importante para que você chegue realmente condizente e protocolado para a realização do mesmo. E antes da gente encerrar o primeiro bloco, esse é aquele exame que o profissional fica forçando, além de tudo ainda fica ali instigando o paciente para ele ter força para soprar, não é aquele que vai, sopra, né? Sim. Normalmente no consultório, na sala que eu fico, a porta é fechada. Porque dá para ouvir lá fora. Dá para ouvir lá fora. A gente tem que estimular realmente as pessoas a soprarem. Existem pessoas que mesmo com estímulo verbal não conseguem fazer o sopro. Então a gente tem um número máximo de tentativas. Caso a pessoa não consiga elaborar esse número, não consiga realizar o exame de forma correta, o exame é suspenso e marcado para um próximo dia, para que aquela pessoa retorne e faça novamente o exame. Então tá certo, doutor Marcelo. A gente vai voltar daqui a pouco após os comerciais, porque nós temos mais assuntos ainda sobre esse exame que a gente, com certeza, muitos já conheciam, mas talvez também desconheciam, e a gente está levando essas informações para você. Um exame que pode ser considerado complementar em todo um tratamento, né? Junto a um tratamento com pneumologista, como ele já falou em teste admissional, e a gente vai falar em pré, pós-operatório, para atletas, se pode ser feito para criança, para adultos, mas isso daqui a pouco, após os nossos comerciais. Não saia daí que a gente volta já já.